Ô Sofia, aí como conseguiu ficar famosa no Instagram, ganhar seguidores? Então, tudo Como aconteceu com a começou? minha história de vida, né? Com 8 anos de idade eu fui abusada sexualmente pelo amante da minha mãe. E quando eu Pelo contei. amante. Isso. Quando eu contei, a minha família não acreditou em mim, então eu passei durante 3 anos sendo abusada sexualmente por ele, porque a família não acreditou em mim. Então, com isso, eu fui guardando, fui fui ficando depressiva, fui me isolando da sociedade. Por isso que eu falei que na escola eu era muito fechada, porque eu tinha medo de ter contato com as pessoas por conta disso. E aí, eu sempre quis trabalhar com internet, porém comecei com maquiagem, no Facebook. Você sofreu abuso durante 3 anos. Sim, 3 anos da minha vida. Dos Dos 8 8 aos 11. aos 11, isso. E você tentou contar e ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Meu pai trabalhava à noite, então meu pai não sabia. Ele era um amigo do meu pai. Meu pai colocou ele dentro de casa para ajudá-lo, né? E aí, com isso, ele começou a se envolver com a minha mãe, e começaram a se relacionar, tiveram relações íntimas. Meu pai não sabia, então a gente que morava com a minha mãe, a gente via de madrugada ele indo pro quarto, voltando. Nisso que ele voltava, ele abusava de mim. Ia pro quarto da minha mãe, fazia as coisas com ela, não sei o que eles faziam lá, né? Voltavam pro nosso quarto e abusava de mim. E aí, como eu não entendi o que estava acontecendo, pra mim eu só doía. Tipo, aquilo era novo pra mim, eu era uma criança, eu não tinha malícia na cabeça, Sim, nem com entendia certeza, nada. 8 anos, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu contei pra minha mãe não acreditou em mim. E falou que eu tava destruindo a vida do rapaz, em vez de ele estar destruindo a minha vida. E aí meus pais se Mas você chegou a separaram. contar pro seu pai? Não, meu pai não. Ah, seu pai você Eu não tinha muito contato com meu pai, por eu ser já uma criança já afeminada, acredito que o cara aproveitou disso, por eu ser afeminada. Não sei se ele chegou a abusar do meu irmão, nunca perguntei. Seu irmão mais novo ou mais velho? Mais novo, 2 anos mais novo que eu. E aí com isso eu fui crescendo. Com 15, meus pais se separaram, minha mãe foi embora pro Rio de Janeiro, levou a gente, nisso a gente voltou. A gente voltou, decidi morar com meu pai, porque minha mãe, ela sempre quis curtir a vida. E eu queria muito, por ter sofrido isso, eu queria atenção, amor, carinho do meu pai e da minha mãe. Então eu era uma criança muito sentimental. Até hoje sou, até demais, ao extremo. E aí, com isso, vim para São Paulo, morei com meu pai. Meu pai casou com uma mulher de uma igreja aí, uma mulher muito religiosa. E ela, por saber que eu sou uma pessoa afeminada, começou a me maltratar. Me queimar com frigideira, me bater com vassoura. E você tinha quantos anos nessa época? Já tinha 12 anos já. Caralho, mano. Me proibir de comer, etc. Só comia na escola, quando meu pai estava em casa, pra ela fazer a cena dela. Quando meu pai não estava em casa, ela proibia a gente de se alimentar. No caso, eu. E era uma mulher religiosa. Uma mulher religiosa. E aí, com 15 anos, eu cheguei da escola e meu pai estava assistindo uma piadinha gay na televisão sobre time de futebol. E aí ele falou assim, se eu tiver um filho gay, eu mato. Aí eu me revoltei e falei, então você vai ter que me matar porque eu sou gay. Na época eu não tinha me transicionado ainda, tá, gente? Eu ainda não me identificava como uma mulher trans. E aí foi quando ele me agrediu muito e eu decidi fugir de casa. E morei na rua, na casa dos outros. E aí... Isso com 15 anos já, tava com 15. Fiquei na rua, larguei os estudos, porque ou eu estudava ou eu trabalhava para me manter. A minha meta naquele momento era ter um dinheiro para ir pro Rio de Janeiro atrás da minha mãe, mesmo sendo de menor. Consegui meu primeiro salário, trabalhei numa clínica de estética em Guarulhos, ali nos Pimentas. Consegui meu primeiro salário e com isso fui pro Rio de Janeiro atrás da minha mãe. Cheguei no Rio, falei, mãe, preciso de um lugar para ficar, não tenho onde ficar, deixa eu ficar aqui, tentar a vida aqui com a senhora. Na época ela aceitou tranquilamente. Só que a gente não se batia mais. Eu por ter muita mágoa da minha mãe sobre o caso de quando eu era criança. E ela não, porque a minha mãe nunca foi, tipo assim, chegada aos filhos. Minha mãe gosta de curtir, de sair. Hoje em dia ela tá chegada aos filhos. Hoje em dia eu perdoei minha mãe. Hoje em dia a gente se fala, porque o perdão, a gente precisa trabalhar o perdão na gente, né? Pra gente viver bem. Mas na época minha Mas mãe não foi fácil pra você não. também. Até o perdão não foi Não. fácil, não deve ter sido fácil, né, Até mano? hoje dói um pouquinho, não vou mentir, gente. Aí quando eu lembro assim, dói muito. Porque é minha própria mãe, né, gente? Sim. E aí tá. A gente teve uma discussão, eu conheci um menino no Rio de Janeiro, o Rafael. E aí a gente começou a se relacionar e eu fui morar com ele. E aí foi quando, em 2020, quer dizer, em 2020, no meio da pandemia, eu já tinha uns 8 mil seguidores no Facebook na época, já era verificado e tudo. E aí eu fiz uma live. No Facebook? Fiz uma live contando tudo isso. Chorando, desabafando, porque eu não aguentava mais guardar pra mim. Discuti com a minha mãe sobre isso e fui pro Facebook. Sem intenção alguma de ficar famosa, de biscoitar, nada, só contei a minha história. Sim. Passou acho que 3 horas, falaram assim, abre o seu Facebook.
Quando eu abri a live, tava com 15 milhões de acessos. Minha 15 página de milhões. 8 mil foi pra 100 mil seguidores, do nada. Muita gente que passou pelo que eu passei. Muita gente. Tinha advogado, tinha juiz comentando, tinha terapeuta, tinha tudo. Começou a sair na UOL, na Globo, em tudo que é site. Influenciador expõe abuso sexual. Foi uma coisa que eu fiquei tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí foi quando eu comecei a criar tipos de conteúdo sobre depressão, ansiedade. Porque eu falei, Tudo aquilo que você passou, né? Isso. De alguma forma eu preciso levar para essas pessoas como superar o que eu superei. Como ter força, não desistir. E assim foi. Quando fui ver, tava crescendo. E daqui a pouco tava no meio de polêmica. E assim foi crescendo. Que bom, através daquele videozinho aí, ó. Hoje em dia. Graças a Deus, foi inteligente, assim, só foi desabafar. Foi. Não foi nem por causa da fama, né, meu? Não. Foi desabafar e Não, aí viralizou. você mostra a força de, tipo assim, de quantas pessoas passaram pela mesma coisa. Sofre, se né? E não identificam. tem coragem, às vezes, de procurar ajuda, de conversar com a família. É difícil, é difícil.